Show? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo de fonte de energia. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Estão conseguindo? Sim. Show, beleza. Questão número 7, tá? Como a gente pode ver, uma questão do Enem, ó. Como a gente pode ver uma questãozinha do Enem. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para eu poder ir marcando para vocês, para poder criar alguns apontamentos. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Beleza, ó. Ranking da eficiência, né? Legal? Compare a energia e o alagamento das 10 maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Então, quando ele chama de eficiência, ele está fazendo essa relação entre a energia produzida e a necessidade de alagamento. Antes disso, meus amores, assim, eu acho que é sempre bom a gente fazer uma revisão. Ao longo das aulas, eu apresentei para vocês dois principais modelos, né, de usinas hidrelétricas produzidas, né, existentes no Brasil, tá bom? Os dois principais, não são os únicos, mas são os dois principais. Né, que foi o primeiro modelo aí já desenvolvido, fazendo parte das primeiras grandes, né, hidrelétricas construídas ao longo do século XX. Muito destaque aí para os anos 40, Getúlio Vargas, Estado Novo, né, criando a base e a infraestrutura necessária para o desenvolvimento urbano industrial. Dentro daquele modelo de substituição de exportações, nós temos a criação, né, da usina de São Francisco, né? Lembre-se que hoje nós chamamos de CHESF, Complexo Hidrelétrico do Vale do São Francisco. Tudo bem? CHESF. Obviamente, não ficou apenas com isso, né? Nós tivemos ao longo dos governos, né, posteriores a criação de outras centrais hidrelétricas aproveitando o potencial hídrico do São Francisco. É sempre bom lembrar também que o São Francisco é o principal rio brasileiro, a gente vai estudar isso em dinâmica da hidrografia. E ao longo, né, do seu curso, da montante até a jusante, né, a gente tem trechos aí extremamente importantes para a navegação. Nós temos trechos, né, de bastante queda que favorece a produção energética. Então, nós também temos potenciais, né, energéticos ao longo do São Francisco. E o São Francisco, um rio histórico, né, o Rio dos Currais, de grande importância para a agricultura, para a população, né, para o consumo direto da população. E a gente não pode esquecer nunca do polêmico projeto de transposição do Rio São Francisco. Tá bom? De transposição do Rio São Francisco. Certinho aí? Vamos lá, então. Então, o primeiro modelo de hidrelétrica, né, é o modelo de grandes barragens. Com isso, nós temos grande alagamento, né, grandes lagos artificiais sendo criados, tá? Grandes lagos artificiais sendo criados. Destaque, né, para Itaipu, né? Ditadura militar, destaque para Tucuruí, também durante a ditadura militar, tá bom? Destaque para Sobradinho, tá? Também durante a ditadura militar. São grandes obras que levaram grandes áreas a serem alagadas e, consequentemente, gerando todos aqueles transtornos, todos aqueles problemas, né, que nós vimos em termos de alagamento, mudanças no microclima, né, necessidade de retirada de população ribeirinha, alagamento de sítios arqueológicos, inundações de áreas, né, de cobertura natural, com posterior putrefação daquela matéria orgânica alagada, que isso gera, além de mortes, né, de animais, também leva à emissão de gases poluentes, entre eles o metano, pela decomposição dessa matéria orgânica. Então, várias situações, tá? E eu queria chamar a atenção para vocês também sobre projetos mais recentes, de Belo Monte, Giral e Santo Antônio, né? Ó, Belo Monte, né, Giral e Santo Antônio, tá bom? Que, embora sejam propostas, né, que já tinham sido apresentadas desde a ditadura militar, numa nova, né, lógica de apresentar a região amazônica como uma região estratégica e a necessidade de produzir energia, e ao mesmo tempo aproveitar o grande potencial hidrelétrico da bacia amazônica, que é a maior do mundo, né? Mas foram projetos que foram colocados em prática recentemente. E ali se processou um outro modelo, o modelo conhecido como a fio d'água, usinas a fio d'água. Ou seja, onde nós temos, né, o menor alagamento, mas, em troca disso, nós temos o menor potencial de energia, né, total sendo produzido. E, ao mesmo tempo, como você não
desenvolve, né, grandes áreas alagadas, minimizando os problemas ambientais, isso também fica condicionado também às condições climáticas e aos meses, né? Existem meses com maior e com menor possibilidade de aproveitamento hidrelétrico, tá bom? Já que você não tem grandes barragens para essa adequação nos meses de maior estiagem, tá bom? Beleza? Então, são os dois modelos aí que eu queria que vocês destacassem. Com isso, a gente dá uma analisada, né, na relação à questão dos impactos ambientais, nas questões sociais, tá bom? Então, de um lado, favorece a questão, né, do meio ambiente, mas, por outro lado, isso gera, né, maior custo de produção de energia, isso gera questionamentos, né, certo? Sobre essa relação aí. Show aí? Beleza, vamos lá, vamos devagarzinho aqui então, vamos ver o que a questão espera. Tá aqui, ó. Comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte. Então, você vai olhar para Belo Monte. Segundo, tá? Assim, eu acho que a questão deixa muito claro, né? A questão deixa muito claro o que ela quer, tá? Por quê? Olha só como que ela fala aqui no comando, olha só. É uma característica mais territorial. E segundo, ela não quer negativa, né? A maioria das questões, a maioria pede, né, problemas negativos, com a questão dos alagamentos e tal, de Belo Monte especificamente, tá? Então, a gente tem, né, essa relação, ou seja, é uma usina a fio d'água, consequentemente nós temos, né, uma menor área alagada, né? Então, a gente pode partir para esse entendimento. Tá legal? Aqui, ó, reduzido espaço relativo inundado é uma característica positiva, tá? Do ponto de vista, principalmente, ambiental, do meio ambiente, tá? Principalmente em relação ao meio ambiente. Mas a gente também tem vantagens sociais, né? Inclusive, levando em consideração que é uma região riquíssima, né, em biodiversidade e também em diversidade social, entre elas a grande presença de população ameríndia, tá bom? Acentuado desnível relevo local, aí a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado para esse B aqui. Tem que lembrar que na região amazônica, a gente vai estudar isso quando nós falarmos bastante sobre a questão do domínio amazônico, tá? E também sobre a questão das bacias hidrográficas, no caso da Bacia Hidrográfica Amazônia, ali vão predominar rios de planície, tudo bem? Certo? Então, na Bacia Amazônica, nós teremos o predomínio de rios de planície, certo? E quanto, por exemplo, na Bacia Platina, que ela é subdividida na Bacia do Paraguai, do Uruguai e do Paraná, Paraguai, Uruguai, Paraná, predominam-se rios de planalto, rios caudalosos, né, de planalto. Então, agora você tem um grande potencial hídrico, a bacia hidrográfica, né, da Amazônia, que é a maior do mundo, ali predominam-se rios de planície, tá? Então, planície. Elevado índice de urbanização regional, a gente pode perceber que a região norte, né, principalmente na região ali, né, dos afluentes do Rio Amazonas, a taxa de urbanização é muito menor quando comparada a outras regiões, tá bom? Principalmente ao centro-sul do Brasil. Presença de grandes parques industriais, tá? O que acontece? Obviamente que essa energia produzida, ela vai atender também aos interesses do norte, né? Por exemplo, a Vale cospe para todo mundo que só não consegue avançar mais, produzir mais, porque o governo garante energia, tá? Só que a produção hidrelétrica também vai ser trazida para o Sudeste. E o Brasil domina, né, essa tecnologia. Nem Estados Unidos, nem China dominam essa tecnologia, tá? Né, são, assim, grandes desenvolvedores, né, grandes práticos nessa proposta de distribuir energia em grandes distâncias territoriais, tá bom? Presença dos grandes parques industriais, tá? Ele está querendo te levar àquela lógica, né, de grande presença, né, de indústrias desde a ditadura militar, com a criação da Zona Franca de Manaus, né, no finalzinho dos anos 60. Tá legal? Então, não tem nada a ver com a questão, tá? Nos dados comparativos. Ele quer que te leve ao erro. Proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. A região amazônica, de fato, né, ela faz fronteira com regiões estratégicas. E entre elas, nós temos problemáticas, né? Uma região gigante. Segundo,
É uma região de características naturais, de floresta fechada, que dificulta a fiscalização, né? Nós temos ali contrabando, tráfico, biopirataria, né? Então, os interesses, né, dos recursos naturais são muito fortes na região amazônica, então vira uma questão geopolítica mesmo, tá? Mas também não tem essa relação. A gente está falando de território, né, no coração da Amazônia aí, beleza? Então, nosso gabarito está aqui, tá? A gente precisa levar isso em consideração, tá bom? Então, assim, pegando mais alguns detalhes, né? Belo Monte é a nossa primeira usina aqui, né, usina de Itaipu, recentemente ultrapassada por Três Gargantas, que até então, né, Itaipu era a maior do mundo, tá? Três Gargantas na China. Lembre-se que Três Gargantas foi terminada com o apoio técnico, né, do pessoal de Furnas, aqui no Brasil, tá bom? Então você tem, né, um grande aproveitamento de Belo Monte. Por quê? Ela vai ser a segunda maior usina brasileira, só perdendo para Itaipu. Essa é a proposta, tá bom? E ao mesmo tempo, né, possuindo uma área alagada muito menor, como a gente pode perceber aí pelo mapa, né? Como a gente pode perceber pelo que está sendo apresentado na questão, tá bom? Certo? Então seriam outras situações que a questão podia perguntar. A gente também não pode deixar de falar do polêmico projeto, né? De todas as problemáticas envolvidas, tá? Então nós temos muita crítica, né? Muitos protestos, muitos movimentos contra esses projetos tão polêmicos na bacia amazônica. Tudo bem? Beleza? Então, assim, uma questão que se o aluno tivesse um pouco de atenção, teria muitas dificuldades na hora de resolvê-la, tá bom? Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta? Vamos aqui para a questão número... vamos aproveitar aqui para a questão número 11, tá? Vamos para a questão número 11, questão discursiva. Questão da UERJ, a energia solar pode ser aproveitada em todas as partes do planeta. Obviamente, o potencial ele é diferenciado, né? Ele é diferenciado. Existem outros, né, fatores que precisam ser levados em consideração, né? Como principalmente a questão da latitude, né, da proximidade do Equador, das zonas térmicas do planeta. Tá? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Características do relevo, características, né, físico-naturais, até mesmo o desenvolvimento tecnológico. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Contudo, o potencial para esse aproveitamento é desigualmente distribuído no espaço, conforme pode ser observado no exemplo do território brasileiro. Então, aqui nós temos um mapa, aqui nós temos um densidômetro, onde a gente consegue perceber o maior e o menor potencial solar, certo? Aí você está falando o seguinte, poxa, você consegue perceber aqui, ó, cara, mas a região amazônica, né, baixa latitude, o Equador está passando aqui. Então, a gente tem que lembrar que a região amazônica se caracteriza por grande pluviometria, né, chuvas intensas, torrenciais todos os dias, e com a presença de nuvens, né? Tudo isso minimiza o processo. Então, embora você tenha uma área de baixa latitude com grande potencial solar durante todo o ano, você também tem grande presença de nuvens, né? Quando a gente pega aqui o Nordeste brasileiro, o que a gente percebe? A gente percebe que é uma região de baixa latitude, né? Então, uma região de grande intensidade solar e grande regularidade dessa insolação ao longo do ano. Só que o clima é um clima o quê? Semi, né? Árido, onde você tem a presença, né, de uma precipitação concentrada ao longo do ano, né, estendendo-se entre 300 e 700, né, 800 milímetros cúbicos ao ano de chuva. Então, você tem uma área de baixíssima, né, latitude, grande incidência solar e de pouca presença de nuvens. Então, o potencial solar é muito intenso, tá? Nessa região, como a gente pode perceber. Então, tá aqui, ó. Identifica a macro-região brasileira na qual se concentram as extensões de áreas com maior potencial para o aproveitamento solar, né? Acima aqui, ó, olha o finalzinho aqui do densidômetro, de 6,30 kWh por metro quadrado, tá? E justifica esse fato. Então, a gente justificou. Em seguida, apresente uma característica dessa fonte energética e outra do próprio território nacional que explicam, né, o interesse de investimentos, ou seja, está pedindo para que o aluno entenda o grande potencial, né, solar no Brasil. Então, nós já identificamos, né, a região Nordeste como aquela que concentra, né, um grande potencial territorial, né, de aproveitamento de energia solar. Tudo bem? Beleza? Nós já falamos um pouquinho sobre a questão do clima semiárido, né? No qual a gente consegue perceber a combinação de baixa latitude, intensa, né, incidência solar bem distribuída ao longo do ano e, né, uma reduzida presença de nuvens.
Tudo bem? A baixa, né, nebulosidade, a baixa presença de nuvens que favorece esse processo. Tá legal? Certo? Então, a vantagem da energia, como está perguntando, é uma energia renovável, né? É uma energia que sua produção não emite gases poluentes, tá certo? E o território brasileiro, ele tem um grande potencial. Lembre-se que 92% do território brasileiro está na zona intertropical. Tá legal? Beleza? Então nós temos aí um predomínio de clima, né, tropical no Brasil. A gente precisa levar isso em consideração. Então, todos esses fatores conjugados, com características, né, naturais, com características, né, físico-naturais do território brasileiro, levam o Brasil a ser um grande potencial dessa energia e, ao mesmo tempo, justificando os interesses, os investimentos, né, por parte do poder público e também da iniciativa privada.